Olá, que prazer estar juntos outra vez. Qual a coisa mais importante na vida da gente? A saúde, ponto. A saúde. Agora, a saúde é uma coisa que a gente tenta manter, tenta recuperar quando perde. É uma coisa, uma luta permanente. E ela custa caro para recuperar, custa caro para ser mantida. E quando você precisa de ser hospitalizado por conta de algumas doenças que são graves demais e que são custosas demais para serem tratadas, você busca qualquer forma de manter a saúde. É sobre saúde, sobre gente dedicada a cuidar de saúde, fazendo filantropia, que nós vamos tratar neste episódio do Pode Tudo. Apoio com o Vitrec Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Falei em filantropia. Tem o Hospital de Câncer Francisco Camargo, que está sendo construído por meio de ajuda, de leilão, de doações da comunidade, lá na cidade de Inhumas, que fica a 45 quilômetros aqui de Goiânia. É quase região metropolitana já. Quem está nessa luta desde o início é um sonho. É o entrevistado de hoje. É o Dr. Wagner Miranda. Muito obrigado por aceitar o convite e vir conversar com a gente. Olá, Cassim. Olá, público do Cassim Zaiden. Esse público que eu remeto à minha memória afetiva aqui, ó. Cresci, estamos falando da nossa idade aqui com o Cassim. Faz parte da memória afetiva da idade o trabalho desse jornalista aqui, que ora temos a satisfação, né? E a grata satisfação de podermos estar partilhando aqui esses momentos. O Dr. Wagner, ele é cirurgião gastro e agora ele tem esse sonho que está já muito adiantado da construção do hospital e é sobre isso que eu quero falar. Como é que surgiu o sonho e que apoio o senhor tem para que esse hospital esteja sendo construído? Bom, eu sou médico, né? Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e lido com assistência de pessoas por 40 anos. Por 40 anos eu vivo assistindo pessoas em saúde. E nesse tempo eu convivi com as dores, com o sofrimento, com a esperança, com a fé e com a luta de quem recebe um diagnóstico de uma enfermidade como o câncer. Então, nesses anos de frentistas ao atender uma consulta ou lidar com um paciente que peleja para fazer um diagnóstico, não tem recursos financeiros, não tem um plano de saúde, e a gente, como frentista nesse atendimento, não tem uma orientação que nós próprios acreditamos que vai lograr êxito para aquele paciente, para aquela família que está acompanhando. A gente muitas vezes não tem uma porta fechada, o endereço dela para indicar para o paciente. E isso qualquer um de nós podemos fazer esse exercício, né? Se alguém nos remete uma pergunta, olha, eu estou com um caroço aqui, estou com um tumor, estou sofrendo isso, onde que eu posso ir? Né? Você não tem para quem indicar, não é assim? Nós, como frentistas, dentro de uma consulta, recebendo por ela, a gente, na maioria das vezes, não tem onde encaminhar num local que a gente mesmo acredita que vai ter um sucesso. Então, diante disso, há um pouco mais de 10 anos, eu publiquei um edital conclamando, convidando as pessoas da comunidade, da área da saúde, ou pessoas comuns da comunidade, para criarmos uma entidade com o propósito de criar um hospital de câncer no estado de Goiás, né? E nós vemos trabalhando com isso já há cerca de 12 anos, passamos por imensas dificuldades, mas constituímos passo a passo, com toda a conformidade, todos os cuidados, com todos os detalhes atendidos de legislação, de tudo que é necessário. E, acreditem, já estamos há 5 anos atendendo pessoas, muitas pessoas, né? Não sem dificuldades, mas conseguimos já entregar 60 mil atendimentos completamente gratuitos. Somos um hospital da zona rural, raríssimos no país, e o único hospital gratuito do nosso país. É SUS? Não,
gratuito significa que nós entregamos 60 mil atendimentos que ninguém pagou por ele. Nem Cruz Vermelha, nem ONU, nem SUS, nem ninguém de nenhuma. Saímos do seio da comunidade, né? Formamos uma associação sem fins lucrativos, constituímos o Hospital de Câncer Francisco Camargo, na zona rural, e as pessoas da comunidade que ajudam. Nunca teve, para esses 60 mil atendimentos ao longo desses quase 5 anos de prestação desses serviços, nenhuma participação de nenhum setor político, partidário, de gestão pública, que pagasse por esses 60 mil atendimentos. Mas isso foi uma opção sua, doutor? Ou foi assim, uma circunstância que impediu que houvesse apoio até desse órgão? Nós pagamos imposto e esse dinheiro do nosso imposto, boa parte vai para a saúde. Aliás, constitucionalmente, uma parte do orçamento é obrigatoriamente aplicada em saúde. O SUS não se interessou ou o senhor não se interessou por isso? Não tem nenhuma instância pública que nós não procuramos por cerca de 1000 vezes, Cassim. E ao longo desses 5 anos a gente vem prestando atendimentos, muitos atendimentos, não é? Haja vista, no último dia 10, nós atendemos 280 pacientes, provenientes de 3 estados, Goiás e mais 2 estados. 40 cidades do estado de Goiás mandaram seus pacientes. Fizemos 200 cirurgias num dia. Eu acho que não é possível identificar, com muita probabilidade está absolutamente correto. Nenhum hospital no Brasil realizou 200 cirurgias no último dia 10. E nós realizamos na zona rural, no Hospital de Câncer Francisco Camargo, pacientes de 40 cidades diferentes, locais onde não resolveram a situação problemática de saúde dos pacientes, por completa gratuidade e sem a participação de nenhum real de qualquer setor público. Então nós fazemos isso, mas e continuamos insistindo, continuamos batendo na porta, continuamos pedindo emendas, contratos, apoio de todo o setor público. Mas, infelizmente, a gente não tem para esses 60 mil atendimentos. Há poucos meses, conseguimos fazer um convênio com o SUS e nós entregamos muitos atendimentos. E sabe qual que é a receita nossa do SUS? R$5 mil a cada mês. Então, esses 60 mil atendimentos, com R$0 de qualquer setor público de participação para essa assistência. Então, o Hospital de Câncer Francisco Camargo é essa família de pessoas da comunidade, muita gente do agro que faz a doação de um bezerro, de um frango, de um ovo. A comunidade participa, leva um tapete, faz um leilão, e nós, com muita gente da classe médica, das esferas de saúde, temos prestado serviço de excelência no Hospital de Câncer Francisco Camargo, para a comunidade, e a gente tem a satisfação que é possível fazer. Não entendemos de forma alguma, é porque os donos de mandato e os gestores públicos de todas as esferas, seja municipal, estadual, federal, não tiveram a sensibilidade de participar, até porque conformidade é o que não nos falta. Nós não temos nenhuma inconformidade dentro do Hospital de Câncer Francisco Camargo. A Fundação Pio XII, gestora do Hospital de Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos, que agora tem unidade aqui em Goiânia, tem outras unidades também no norte do Brasil, tem caminhões que andam prestando consultas, atendimentos pelo Brasil todo. Ele vive só do SUS. Mais leilões, mais festas, mais doações, quer dizer, então o SUS é preponderante na receita que mantém essa instituição. É surpreendente que o senhor também, como uma instituição que cuida de câncer, está fazendo tudo na base do esforço pessoal e da comunidade, que é meritório, sem dúvida nenhuma, mas é uma doença cara de tratamento, equipamentos altamente sofisticados,
Então, é surpreendente não ter o apoio de um órgão público. Não só surpreendente, como completamente incompreensível. Cassim, veja bem, eu deixei bem claro que nós conseguimos, depois de 4 anos lutando, sem nenhum conseguir um vínculo com o Sistema Único de Saúde, que está aí regimentado desde a Constituição de 1988, e há poucos meses firmamos um convênio de R$ 5.000 mês, e já entregamos 60 mil atendimentos. Nós realizamos procedimentos. O Hospital de Câncer Francisco Camargo é a maior casa de saúde do centro-oeste do país, desde 1500, quando o Brasil foi descoberto, né? Um complexo que está em construção, mas já em atendimento inicial há cerca de 5 anos. Começamos a atender consultas e hoje nós, além de consulta, fazemos praticamente todos os exames laboratoriais que se pede, que são pedidos pelo médico no dia a dia, fazemos ultrassonografia, fazemos endoscopia, colonoscopia, broncoscopia, mamografia, tomografia computadorizada, densitometria, uma grande quantidade de procedimentos, inclusive muitos procedimentos que não se faz, que nunca se fez, em mais de 90% de todos os municípios goianos. Por exemplo, bem mais de 90% das cidades de Goiás nunca fez uma colonoscopia dentro do próprio município pelo SUS ou sem cobrar do paciente. Mais de 90% das nossas cidades goianas, eu estou falando de muito mais de 200 cidades, cidades de 50 anos, de 100 anos, de 200 anos, de quase 300 anos, que foram constituídas, que nunca fizeram para os seus pacientes dentro do próprio município sequer um exame de mamografia. Um exame que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde para que as mulheres dos 40 aos 70 anos realizem anualmente e que, segundo a própria OMS, isso pode impactar em redução de 1/4 das mortes. São quase 80 mil novos casos de câncer de mama nas mulheres brasileiras. Estamos falando de possibilidade de redução de até 20 mil mortes a cada ano. Isso é mais que qualquer guerra vigente no planeta. E mais de 90% das cidades goianas nunca fez um exame desde que as cidades foram constituídas. Então, tem muita coisa que não tem como ser compreendida, né? E que nós fazemos desde o primeiro dia que iniciamos os atendimentos há quase 5 anos atrás. Mas o hospital... E nunca recebemos um exame desse, nunca recebemos para fazer um exame de mamografia Nem sequer. o município que manda o paciente? Não, é zero. A comunidade, eu falo assim, o Hospital de Câncer Francisco Camargo hoje tem uma família. As famílias benfazejas, benfeitoras, né? Sobretudo do interior do nosso estado, sobretudo pessoas que vêm do agro, né? O agro, que além de colocar alimentos na mesa de todos nós, homens e mulheres deste setor descobriram que podem também produzir vidas. Da solidariedade que eles contribuem com o hospital desde o primeiro dia, e essa solidariedade é convertida em consultas, em exames, em tratamentos, em curas, e o hospital devolve filhos, pais, avós, curados, vivos para suas famílias. Então o agro goiano tem feito, e também de outros estados, Tocantins, Mato Grosso, que tem contribuído, fazem essa diferença. Agora, o que a gente deseja é que o setor público, não é? Os nossos representantes de mandato, que os nossos gestores públicos, seja em nível municipal, estadual, federal, tenham um mínimo de sensibilidade, né? Não é possível 200 cirurgias num dia de pacientes que provenientes de mais de 40 cidades. Eles bateram na porta de unidades públicas dezenas, alguns deles, centenas de vezes, buscando um atendimento, paciente com tumores desse tamanho, espalhado no corpo, na superfície, sangrando, há 2, 3, 4 anos foram operados
né? Foram cirurgias pequenas, mas grandes também. 200 num dia, de 40 cidades. Não estou falando de um caso fortuito isolado, não estou falando de coisas ocultas que ninguém não está escancarada para todo gestor, sem exceção. Sem exceção. Qual gestor público que não está vendo isso nas suas áreas de representação? O senhor conhece muito de hospital, porque é um médico, um cirurgião. Como é que é o quadro de operadores e médicos desse hospital que não recebe dinheiro público? Do mais alto padrão e qualificação e regularidade que se possa ter. Nosso quadro de profissionais da área da saúde, todos eles, né? Não só os médicos, mas incluindo os médicos, todos com seus registros no CRM. Sou conselheiro do nosso Conselho Regional de Medicina, estou licenciado pela condição atual, me licenciei há poucos dias, mas todo o nosso corpo clínico completamente regular, com as suas inscrições no conselho, com seus RQEs de especialidade regulares no conselho, e esse time trabalha. No começo, todos os médicos não queriam receber pelos seus trabalhos. Hoje nós remuneramos de forma adequada, de forma satisfatória para todos, 90% do nosso corpo clínico médico. Não é? Ainda tem uns 10% que recusam receber os seus proventos, não é? Mas a gente faz questão até para essa conformidade, para exigência de qualidade, não é? De boas práticas, de boa relação médico-paciente, de acolher realmente da forma humana, não só técnica, os nossos pacientes. Então é um corpo, é um time, se veste a camisa, é uma equipe com vocação para assistência. O senhor diz aí que o hospital faz uma porção de muitas e variadas especialidades de exames. Endoscopia, colonoscopia. E quando descobre um paciente que tenha algum problema, uma endoscopia que descobriu um problema, faz ali uma biópsia e encontra células suspeitas de câncer, o próprio hospital trata? Que assim, não existe nenhum hospital que se trata tudo. Né? Nós procuramos resolver o máximo que conseguimos pelo nível de complexidade que nós estamos no momento. E resolvemos muito, mas muito mesmo dentro da nossa capacidade de atuação hoje. Por exemplo, naquele convênio que eu falei que nós tivemos com o SUS, que recebemos em torno de R$5.000 mês, nós faríamos tantas colonoscopias. E uma polipectomia. Uma polipectomia é um procedimento, uma cirurgia que se faz através da endoscopia digestiva alta ou da colonoscopia. Então, nesse contrato, contemplava uma polipectomia. No primeiro dia de atendimento por esse convênio, nós tínhamos 12. Exatamente. Porque você encontra uma lesão precursora de câncer, ou de um câncer já estabelecido. No caso da colonoscopia, o paciente anestesiado com o intestino preparado. Existem muitas práticas, que eu não estou questionando, que são regulares, que faz o exame, conclui aquele procedimento, manda o paciente para casa com o laudo que tem uma lesão precursora. Noutra instância, noutro momento, noutro tempo, o paciente vai se virar para resolver aquilo. Lá não. Dentro das nossas práticas, se tem uma lesão precursora, se tem um câncer estabelecido que é factível de ser tratado naquele procedimento, já existe um consentimento informado previamente para a família, para o paciente, até porque sabemos, estou falando detalhe de um procedimento, não é? Mas isso vale para tudo que nós fazemos lá. Então, já se faz a cirurgia e o paciente já sai com aquela situação resolvida, não é? Então,
fazemos de um tudo. Agora, evidentemente, se tem lesão que não é factível de resolver durante aquele procedimento, que exige uma cirurgia com internação, com outros níveis de complexidade, que ainda nós não atingimos na nossa etapa de construção, não é? Esse paciente é orientado para que ele procure uma outra unidade para ele seguir. Agora, diga-se de passagem, quem hoje é capaz de encaminhar qualquer paciente para que ele seja atendido daí a pouco nessa nossa fila de regulação? Dessas 200 cirurgias que nós fizemos no dia 10, por exemplo, a imensa maioria delas está esperando há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos. Às vezes com dezenas, às vezes com centenas de consultas acumuladas sem que o problema seja resolvido. Então, nós estamos num mar de desassistência, não é? Existe uma demanda reprimida de um tudo. Isso não sou eu que estou falando, são seus meios de comunicação, que você vive aí há meio século, né? Meio século. Alguns meses. E que noticia, né? Aqui, essa camisa é isso. Eu vou trocar essa camisa só no final do ano. Câncer, tempo e vida. Porque as pessoas hoje morrem de câncer, mas não do câncer, a imensa maioria. A imensa maioria morrem com câncer, mas morrem de fila de espera. Espera 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos para ser acudida, para fazer um diagnóstico. 85% dos diagnósticos de câncer no nosso estado, eles são de doenças avançadas. E a regra não é a cura. Por quê? Porque o diagnóstico é tardio. Por que é tardio? Porque as pessoas não tiveram a oportunidade de uma consulta, de um exame diagnóstico, de um tratamento precoce, onde, na fase de lesão precursora ou de um câncer inicial, a regra é a cura. A não cura acaba sendo a exceção e nós estamos enxugando o gelo, correndo atrás, lá na frente, onde essa imensa maioria dos nossos pacientes, no estado inteiro, o diagnóstico é feito tardiamente, que custa muito mais caro, às vezes custa a vida, onde o sofrimento acumulado do paciente, da família, dos amigos, da própria equipe múltipla de assistência é a regra, não é? Doutor Wagner, o hospital já atende há 5 anos, como o senhor disse, ele está em percentualmente quanto falta para ser construído do sonho que o senhor tem? Ou ele é que nem a igreja, não vai parar nunca? Construção continua para sempre. Estou respirando aqui, só para dizer, porque, primeiro, que tem que ter credibilidade tudo que se diz, o seu programa, não é? E tudo que nós fazemos. Nós estamos com 3% do hospital. E em um dia, com 3%, nós fizemos 200 cirurgias gratuitas. Não é uma amostragem reduzida, são pacientes de 40 cidades. Nós temos as imagens aí, quer dizer, o hospital já está grande, e tem 3%. São 3%, não é? E já se faz tanto. Qual a cidade que faz uma mamografia dentro do próprio município hoje para as nossas mulheres que precisam fazer esse exame anualmente? Nós estamos numa terra, parece que esquecida, não é? E esses assuntos nem são comentados. O que eu trago hoje na minha condição? Eu tenho trazido, e o motivo de estar aqui no seu programa, discutindo essas questões. Porque cuidar da vida, nós entendemos assim, é uma responsabilidade de todos nós. Então eu estou trazendo essas notícias porque a comunidade não sabe disso, só sofre. Só sofre quando recebe um diagnóstico tardio, passado da hora, mas não sabem que mais de 90% das nossas cidades não faz lá dentro do município um exame diagnóstico de mamografia, um exame de endoscopia, nem se fala um exame de colonoscopia. Onde que está o nosso povo em nível de assistência? O hospital, o Cora, que é um hospital, foi inaugurado parcialmente também, que é o hospital gerido pela Fundação Pio XII, lá de Barretos, que atende pelo SUS, né, foi construído pelo governo, fez o contrato com a Fundação para gerir o hospital, e ele está atendendo nessa fase crianças. Ajuda, de alguma forma, a tirar a sobrecarga do hospital como esse de Inhumas? A demanda reprimida
pela falta ou para a extrema redução de atendimentos no nosso estado, é gigante. Então, qualquer atendimento que se faz a mais é uma grande ajuda. Mas eu não tenho nenhuma notícia. O que eu sei do Cora é somente notícias de jornais e notícias que vão de A a Z. Então, eu pessoalmente não conheço internamente o que se faz no Cora. Quantos hospitais aqui de tratamento de câncer existem em Goiás hoje? Aqui em Goiânia tem o Cora, inaugurado agora, e o mais tradicional de todos, que é o Araújo Jorge, né? Um grande hospital, Araújo Jorge, que atende inúmeras pessoas, que faz procedimentos numerosos, de alta complexidade. O que seríamos de nós em Goiás sem o Hospital Araújo Jorge, hein? Que ele recebe também gente de todo o centro-oeste, então, do norte, nordeste, do Brasil que também. Se faz uma grande contribuição de assistência, mas é um hospital que está lá naquela mesma geografia há quase 70 anos. Uhum. Qual era a dimensão da nossa população no estado de Goiás e do Brasil que vem para o Araújo Jorge? É claro que ele expandiu no mesmo lugar, claro que tem tratamentos de maior complexidade, mas o crescimento do Araújo Jorge é quem dera se ele tivesse sido na proporção que se cresceu a nossa geografia humana, não é? E faz de um tudo, e aí sai notícias de jornais que tem 1, 2 anos, não sei quantos meses que não recebem os proventos, que os gestores públicos não repassam, não é? Os meios de comunicação traz isso, mas é um grande hospital, sem dúvida, e traz uma grande contribuição, mas está longe de acudir toda essa demanda reprimida e resolver problemas. Como eu disse, são dados fidedignos de entidades sérias, nacionais, onde 85% dos diagnósticos de câncer no nosso país, no estado de Goiás, são em fases avançadas, né? Até quando? Nós estamos enxugando o gelo, gastando muito mais e perdendo muitas vidas e acumulando sofrimentos para todos. O Henrique Prata, lá do Hospital de Amor, ele constantemente faz um périplo pelos ministérios, pelo Congresso Nacional, e tem gente, até ele mesmo contou isso, que quando veem ele pelos corredores, lá vem aquele cara pedir outra vez, né? O senhor tem feito esse périplo também pelos corredores do poder? Não tem nenhum parlamentar em Goiás que eu não pedi. Dezenas de vezes. Né? Não tem nenhum governo em Goiás que eu não pedi dezenas de vezes. Mas a gente não logrou êxito ainda. Nenhuma emenda. Ela nunca entrou 1 centavo sequer de nenhuma emenda parlamentar. Emenda parlamentar tem vereador, deputado estadual, deputado federal, senador que dá assim, um dinheirão para fazer um show de artista, para fazer uma festa de cachorro louco. Quer dizer, eles fazem umas doações assim estranhas demais, né, para as necessidades comunitárias e para o uso do dinheiro público, e não dão dinheiro para um hospital desse? Precisamos saber, não é, Cassim? Falta de pedir, falta de documentação hábil, não é. Tanto é que estamos continuando a pedir, vamos continuar a pedir, mas pedimos todos os dias, para todos os nossos representantes públicos, mas ainda não contamos com nenhuma contribuição sequer. Nunca entrou uma emenda, de R$1 que seja. O único dinheiro de esfera de gestão pública que entrou lá é esse recém-contrato com o SUS de R$5.000 por mês. Se não faltou pedir, meses. Falta uma coisa, doutor. Falta vergonha, né? Bom, eu é que estou falando, entendeu? Eu assumo. Ficamos por entender, né, Cassim? E diante disso, eu tenho trazido, não sei se podemos falar aqui, eu tenho trazido para a minha vida pessoal mais um encargo. Eu estou vendo aqui. Na condição que coloquei o meu nome à disposição. Eu que nunca tive nenhuma atividade política na minha vida, hoje eu estou na condição de pré-candidato a deputado federal. Eu fui até panfletado aqui, ó. Com uma bandeira de discutir essa questão
de falta de assistência, da dificuldade de acesso para as pessoas fazerem os seus diagnósticos e os seus tratamentos. Então, por absoluta incompreensão, por êxito zero nas empreitadas, na busca de recursos públicos para o hospital. Para a entidade que já entregou 60 mil atendimentos. Para uma entidade na zona rural que atende mais uma diversidade de procedimentos que mais de 200 de cidades em Goiás nunca fez um sequer, com toda a gestão que existe. Então, coloquei meu nome à disposição para discutirmos essas questões da assistência em saúde para a comunidade de Goiás, para que a gente possa conseguir sucesso para que a União, que o poder público possa atender, contribuir para a assistência dessas pessoas. Então, não estou cansado de lutar como eu vinha lutando. Continuarei a minha vida inteira, não é? Faço essa assistência com pacientes, com seus familiares, com seus sofrimentos, há 4 décadas. Vou continuar fazendo. Mas agora estou discutindo isso na condição de pré-candidato a deputado federal por Goiás, na busca de mais sucesso nessa empreitada. Porque não é possível que o setor público não ponha os pés, não ponha as mãos, não ponha recursos para uma assistência que já é patente, numa unidade que atende pacientes, consulta, diagnóstico, cirurgia, de 40 cidades num dia só. Não é? Então, a gente, para tentar entender isso melhor, para tentar vencer essas dificuldades, para tentar sensibilizar os poderes, nós estamos hoje nessa condição de pré-candidato a deputado federal para buscar recursos, buscar maneiras de assistir, de continuar assistindo, de assistir muito mais, que tem demanda reprimida imensa e é possível assistir. Nós estamos assistindo sem nenhuma ajuda do governo, de nenhum governo. Então, com a ajuda do governo, é possível assistir e assistir muito mais. O senhor está ainda pré-candidato porque as convenções não aconteceram e o senhor está sendo pré-candidato do PL. Na campanha, o senhor vai encontrar muitos parlamentares que estão tentando a reeleição, muitos candidatos a vários outros cargos, né? Aí o senhor vai encontrar com ele e fala, estamos agora disputando voto. Disputei o seu dinheiro das emendas e não consegui. Agora você vai ver. Pelo menos vamos tentar sensibilizá-los. Espero que essa condição de estar discutindo, né, de mais espaço, mesmo com o pré-candidato, de discutir essas questões e poder sensibilizar mais os detentores dos poderes públicos. Tem alguma região que o senhor vai atuar mais intensamente, alguma região geográfica do Estado, que seria aquele colégio eleitoral, seu reduto eleitoral? Nós não temos nenhuma distinção, não é, Cassim? E nós já atendemos pessoas do estado inteiro, inclusive dos estados vizinhos. A nossa vocação, a minha vocação, é assistir pessoas, não é? A nossa campanha, nossa pré-campanha e a intenção de campanha, quando for o caso, é de fazer uma campanha pelos meios eletrônicos e digitais. Nós não temos nem recursos, nem braços, nem como fazer campanhas presenciais em todo o território de Goiás. Não é? Então, e como nós, praticamente todas as cidades do nosso estado já tiveram pacientes atendidos, já vislumbraram, já contribuem, já colaboram, já sabem da notícia desse grande hospital, que é o Hospital de Câncer Francisco Camargo, que veio do meio das pessoas, não é? Então, essa discussão está em nível em todas as cidades praticamente. E a gente está levando essa discussão por esse meio seu de comunicação, pelos meios eletrônicos, digitais, né? Então, a nossa área geográfica de discussão é todo o nosso estado, inclusive os outros estados que fazem parte da federação. O curioso é que o senhor fazendo essa luta individual com a sua família, né, de colaboradores que tem o Hospital Francisco Camargo de Inhumas, não tenha tido uma repercussão necessária e mesmo sem essa repercussão está recebendo pacientes do vários estados, né, de todo o centro-oeste, do norte. Quer dizer, quando
as pessoas ficam sabendo que há a possibilidade de uma porta aberta, elas comunicam uma com as outras, né? Porque a gente não vê nenhuma divulgação do hospital. Nós temos poucos braços ainda, né? Apesar do grande volume de assistência que impressiona, né? Que a gente faz. E a gente faz isso porque temos essa dedicação e porque a demanda reprimida é gigantesca. E quando uma pessoa é atendida e os depoimentos que elas fazem, de que foram bem atendidas e divulga para as outras, tanto que nosso planejamento estratégico de atendimento em determinado mês, em determinado período anual, a gente sempre está superando essas expectativas, essas previsões de atendimentos, porque a demanda acaba chegando muito a maior. Por exemplo, nós estamos conversando aqui no seu programa, essas notícias vão chegar às pessoas da comunidade, existe uma demanda reprimida para assistência lá gigantesca e provavelmente logo em seguida vai ter um monte de telefonemas de busca de pessoas e a gente não vai dando conta e a gente vai fazendo cada vez mais. Mas é exatamente por isso que nós estamos buscando apoio das instituições governamentais, porque precisa assistir todas as pessoas, não é? E sem os recursos da União, sem os recursos dos poderes públicos, por mais que a gente tenha capacidade e realmente fazemos, não se perde nada na assistência no Hospital de Câncer Francisco Camargo. Se rende, se tem entrega, nós atendemos, nós devolvemos o paciente para a sua família, para a sua comunidade, com um grau de satisfação do atendimento que foi prestado. E a gente precisa de recursos para isso, não é? Então, cada dia a gente tem mais pressão de atendimento, cada dia a gente esforça e atende mais, mas nós precisamos que essa discussão avance, que os detentores dos poderes sejam sensibilizados e que os recursos do nosso país cheguem na ponta para assistir as pessoas, que é a finalidade, que é o propósito, né, do sentido dos governos, de assistir e devolver para a população que precisa. O hospital, ele gasta todo dia, né? E como é que são as contribuições? São mensais, são diárias, são semanais, semestrais? Porque precisa também ter um fluxo de receita. E nós não temos um conta a receber. Veja a dificuldade que é conduzir e manter uma instituição filantrópica e que entrega nesse volume de assistência. Esse volume de assistência que na imensa maioria das cidades não são entregues e sem nada de conta a receber, não é? Como disse, nós temos uma conta garantida de receber de R$5.000 mês. Isso não dá para um paciente que nós atendemos, na maioria dos casos que assistimos. Então, esses proventos vêm de doações, sobretudo de leilões que a gente faz nas comunidades, de doações de artesanatos, de artefatos, de brindes, de um ovo, de um frango, de um bezerro que as pessoas da comunidade doam, realizam eventos beneficentes para o hospital, uma rifa, e isso não dá, isso é pouco, mas se bem aplicado, rende tanto que devolveu 60 mil atendimentos para as pessoas. Quem estiver acompanhando essa nossa conversa e está conhecendo agora, tomando conhecimento desse hospital, que ele é absolutamente filantrópico, depende de doação, pessoas caridosas que querem, de alguma forma, participar de um projeto como esse, faz o quê? Preferencialmente nos visite. Visite o hospital. Ele fica onde? Está ali às margens da rodovia estadual GO 070. A nossa rodovia, Goiás. Exatamente, entre Goiânia e a cidade de Goiás, no município de Inhumas, né? Às margens da nossa rodovia do Boi. Porque quando a gente entra lá e vê o que acontece, e vê como as pessoas são atendidas, a gente sente realmente uma atmosfera diferente, assim. Gostaria que você fosse lá um dia, que todas as pessoas possam visitar e ver presencialmente o que acontece lá. Independente disso, tem as nossas redes sociais, né? Câncer Francisco Camargo. As pessoas podem entrar, tem muitas informações, tem muitos vídeos, tem portal de transparência, tem como colaborar, né? E as pessoas podem contribuir. E assim a nossa família, Hospital de Câncer Francisco Camargo, cada dia tem estado maior e cada dia, milagrosamente, essa família
faz mais e ela tem mais pessoas participando. No mundo político que o senhor está entrando agora, que o senhor não foi candidato a nada até agora, né? 40 anos de profissão, nunca foi candidato a nada. Agora que você está entrando no mundo político partidário, que política a gente faz a vida toda, mas agora o mundo político partidário, vai disputar voto, vai disputar o mandato, né? Como é que vai ser a sua atuação? Você já imaginou alguma estratégia? Bom, Cassim, especificamente o povo brasileiro, o povo goiano, nós quase que nos sentimos, e você percebe isso, eu acho que talvez até melhor que eu, pela comunicação que você faz de forma tão abrangente, nós estamos um povo desesperançoso, né? Desesperançoso da nossa seleção brasileira de futebol, desesperançoso de um assunto político, desesperançoso que não vai ter jeito mais, não é isso? Nós estamos um povo desolado. Eu não. Tanto que todo dia eu luto, trabalho, peço, entrego, não é? Não sou uma pessoa sem pastor, mas percebo cada dia mais, e isso foi cumulativo ao longo dessas 4 décadas de assistir pessoas nos momentos talvez mais difíceis de suas vidas, né? Eu percebo que a saúde clama por uma voz no parlamento brasileiro, não é? E eu decidi ser essa voz. Eu decidi lutar pelo 4º princípio da bioética que rege a nossa vida como profissional de saúde, que é a justiça, que está lá garantir a assistência para as pessoas que precisam ser assistidas em saúde. Isso é um princípio para todo profissional da área da saúde. E como nós vamos garantir isso, não é? Pelo menos eu estou lutando para garantir, para tentar garantir o acesso para que as pessoas que precisam de uma assistência à saúde tenham isso um pouco mais fácil do que acontece na dura realidade de hoje. Doutor Wagner Miranda, que é cirurgião gastro, que é o idealizador, que está construindo o Hospital Francisco Camargo, na margem da GO 070, daqui de Goiânia para a cidade de Goiás, ali em Umas, que está mudando agora, arranjando mais uma outra complicação na vida, né? Que é candidato a deputado federal para lutar por esse sonho. Eu quero agradecer, desejar sucesso, que o hospital se concretize, dos 97% que ainda faltam a ser construído, porque ele é grande, a gente já tem mostrado. Espero que o senhor consiga completar o projeto e que o senhor consiga também fazer essa luta lá no Congresso Nacional em prol da saúde, em prol dos pacientes que sofrem com falta de atendimento nos hospitais, porque sempre se alega falta de dinheiro. Exatamente. Mas a gente sabe que esse dinheiro existe, né? Existe um orçamento, e quando você vê que esse orçamento de Brasília e vê o que chega na ponta para o paciente ser beneficiado na assistência, existe uma discrepância, uma dificuldade de seres humanos como nós entendermos por que esse valor financeiro não chega aqui para fazer uma mamografia, para fazer uma colonoscopia, para tratar uma lesão precursora antes que ela vire um câncer avançado, onde não se vai gastar muito mais e acaba não se gastando, e as pessoas vão perdendo suas vidas, vão acumulando sofrimentos, vão deixando de trabalhar, e o Brasil fica nesse patinar. Então, a gente espera que, com essas discussões que estamos tendo aqui, que elas possam se propagar, que a gente consiga sensibilizar mais pessoas para se tornarem mais informadas sobre o hospital e, sobretudo, sensibilizar os detentores de mandatos políticos, pois representam populações, e os gestores públicos, para que juntos nós possamos cada vez mais entregar esse serviço prestado de assistência para as pessoas da nossa comunidade goiana. Um dos pretendentes à presidência da República, o Romeu Zema, né, ele diz que no Brasil não falta dinheiro, que sobra é ladrão, né?
E outro dia eu vi uma foto, o presidente Lula, numa solenidade, ele estava com um tênis de R$8.000. Onde arranjou esse dinheiro para comprar um tênis caro daquele importado? Custa 1.300 euros. Um tênis, coisa fina, mas é porque ele é pobre também, né? Graças a Deus ele é pobre. Então, o tênis de 8.000, alguém deve ter feito uma doação para ele. Muito obrigado, foi um prazer enorme receber o senhor aqui, conversar, e eu desejo de coração que o seu sonho continue sendo concretizado. Obrigado, Cassim, convido você, espectador, internauta, para que acesse nossa rede social do Hospital de Câncer Francisco Camargo, HC Francisco Camargo, e se intere do que está acontecendo. É um patrimônio de Goiás o hospital, não tem um dono, é uma entidade associativa, filantrópica, sem fins lucrativos, com lei de utilidade pública, municipal, estadual, é da comunidade. Vale a pena conhecer melhor, inteirar do que está acontecendo, buscar assistência, indicar pessoas se for necessário e contribuir e engajarmos nessa luta, porque o Hospital de Câncer Francisco Camargo hoje é um patrimônio de nós goianos. Força, saúde, que Deus te abençoe. E a você que acompanhou, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, ajude a gente a conseguir apoio para produzir mais conteúdo. E até o próximo Pode Tudo. Apoios com o Vitrec Rastreamento. Seu carro na palma da mão.